Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. Continuando o estudo das reações de enóis e enolatos dentro da chamada reação de adição-condensação aldólica. Nas aulas de adição-condensação aldólica 1 e 2, eu comentei que é muito difícil essa reação parar na etapa de adição, ou seja, na reação de adição aldólica, que pelo fato da enona ser um produto mais estável, né? Eu dou mais detalhe disso nas aulas de adição condensação aldólica 1 e 2, então aqui eu vou só relembrar rapidamente que pelo fato da enona ser estável, a reação não para, ser mais estável, a reação não para no aldol. Então você acaba tendo um processo de reação de condensação aldólica, onde dois compostos carbonílicos, sendo que pelo menos um possua hidrogênios alfa suficiente, eles, ao reagirem seja em meio ácido ou em meio básico, aquoso, o produto final será uma enona e não o aldol. O aldol ele não é isolado. Bom, e por que ocorre isso, né? Numa reação de adição-condensação aldólica em meio ácido prótico, logo assim que ocorre a etapa de adição, você tem essa formação aqui do aldol e ocorre como o meio está prótico, né? Então você está em meio ácido prótico, essa hidroxila aqui do aldol, ela acaba sendo protonada. E quando a hidroxila é protonada, aí se você já assistiu aqui às aulas da playlist, as aulas da playlist de reações de substituição e as aulas da playlist das reações de eliminação, eu comentei sobre a questão dos grupos abandonadores, né? Então, uma hidroxila protonada forma um excelente grupo abandonador, porque eu estou com oxigênio positivo, que não é muito estável, então ele vai tender a atrair algum par de elétrons para neutralizar a sua carga. No caso, vai ser o par de elétrons dessa ligação aqui, carbono-oxigênio, e uma vez que ele faça isso, ele vai ser eliminado na forma de água, e água é uma molécula neutra, uma base fraca, né? Ou seja, um excelente grupo abandonador. Então, em meio ácido prótico, a reação não para no aldol por causa disso, porque uma vez que essa hidroxila é protonada e não tem como se impedir essa protonação, porque vai acabar sendo protonada mesmo, porque o meio está ácido, uma outra molécula de água abstrai o segundo hidrogênio alfa, o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio forma a ligação dupla, e esse processo aqui é extremamente favorecido. Essa ligação carbono-oxigênio quebra e vai neutralizar a carga do oxigênio que está positivo, eliminando água, que é um excelente grupo abandonador, e formando a enona, que é muito estável. Então, na reação de adição-condensação aldólica em meio ácido prótico, a etapa-chave que impede que a reação pare no aldol, ou a etapa-chave que favorece a formação da enona, é a protonação da hidroxila do aldol. Então, para você parar uma reação em meio ácido na etapa de adição aldólica, ou seja, para você sintetizar simplesmente o aldol, a estratégia experimental que se utiliza é realizar essa reação em um meio ácido aprótico, ou seja, empregando um ácido de Lewis, e também mudando o solvente, né? Porque a água ela é um pouco básica o suficiente, ainda mais uma vez protonada aqui, para abstrair esse próton, né? Utilizando-se uma base um pouco mais fraca, bastante impedida estericamente, como é o caso aqui da diisopropil etilamina, e realizando a reação a baixa temperatura, que isso também diminui muito a velocidade das reações, você consegue, empregando um ácido de Lewis, parar a reação na etapa de adição aldólica. O ácido de Lewis mais utilizado é o tetracloreto de titânio, embora também possa se usar ácidos de Lewis derivados de boro e outros ácidos de Lewis. Eu escolhi aqui para mostrar o tetracloreto de titânio, porque é o mais utilizado, né? E para apresentar o conceito dessa abordagem, né?
Então, por que quando você utiliza um ácido de Lewis, você para no aldol? Porque você não tem mais próton, você não vai ter a protonação da hidroxila do aldol. Vamos olhar aqui o mecanismo. No primeiro mecanismo, na primeira etapa, você tem um ataque da carbonila com o, o ataque do par de elétrons do oxigênio da carbonila no átomo de titânio. Isso vai liberar um átomo de um íon cloreto. Agora, esse oxigênio está positivo e está ligado ao titânio, então ele tende a se neutralizar, trazendo para ele o par de elétrons da ligação π da ligação dupla carbono-oxigênio. Aquela base, né, a amina, no caso aqui é diisopropil etioamina, esse próton aqui, ele é mais ácido do que na molécula neutra, porque agora tem esse oxigênio aqui atraindo elétrons. Então a amina agora consegue, uma vez que o oxigênio está ligado ao ácido de Lewis, né, esse hidrogênio está mais ativado, a amina consegue abstrair esse próton, esse par de elétrons forma a ligação dupla e a ligação e a carga positiva do oxigênio é neutralizada, formando aqui esse enol. Lembrando que agora é um enol que, ao invés de estar ligado aqui a um hidrogênio, ele está ligado ao titânio, ao ácido de Lewis. Porém, um par de elétrons do oxigênio, ele reconstitui a carbonila, o par de elétrons da ligação carbono ataca a outra molécula de carbonilo, que está aqui no meio, formando o aldol. Só que esse aldol agora, né, na verdade, ele está aqui, ó, na hora que ele forma, ele acaba sendo estabilizado pelo próprio ácido de Lewis, pelo próprio titânio aqui. Então, você tem aqui uma carga negativa estabilizada entre dois átomos junto com uma carga positiva aqui. Isso daqui faz com que esse aldol, né, ou esse alcoólico, seja bastante estabilizado. Então, a reação vai parar aqui. Na segunda etapa, para interromper a reação, então você adiciona uma solução aquosa de cloreto de amônio. A água aqui vai atacar o titânio, vai romper essa ligação que está aqui, carbono, oxigênio, titânio, e essa carga negativa que foi formada aqui, que está estabilizada pelo titânio, ela vai ser neutralizada pelo íon amônio. Né? O íon amônio, o NH4+, ele é um ácido moderadamente forte, então ele vai protonar aqui, e no final das contas, você vai ter o aldol. Bom, aí caso alguém pergunte, poxa, mas se eu estou jogando agora uma fonte protônica, eu não corro o risco de protonar a hidroxila e também estou jogando água de acontecer isso daqui, ou seja, a eliminação da hidroxila na forma de água? Aí, não. Primeiro porque isso é feito a baixa temperatura, né? Você sobe a temperatura de menos 78 para 0 grau, né? E segundo, a amônia, uma vez que ela protona essa hidroxila, esse oxigênio aqui, o íon amônio, ele vira amônia e se desprende da reação. E uma vez que... E ele também ele já não é mais tão ácido a ponto de protonar a hidroxila. Ele consegue protonar um oxigênio negativo, que é uma base muito mais forte do que uma hidroxila. E também você controla pela temperatura, porque essa adição aqui é feita lentamente, né? Adiciona-se o cloreto de amônio de gota a gota, de forma muito devagar e só o suficiente para neutralizar essa carga aqui e a baixa temperatura. Então, com isso, você também impede que ocorra qualquer protonação dessa hidroxila aqui do aldol, e assim você consegue isolar o seu aldol sem deixar que ele sofra a reação de eliminação e converta-se em uma enona. Então, a etapa-chave aqui, então, quer dizer, não a etapa-chave, desculpa, mas o princípio de você parar num aldol, numa reação em meio ácido, é você substituir o ácido prótico por um ácido de Lewis, realizando a baixa temperatura a reação, porque aí você impede
essa etapa aqui, a protonação da hidroxila do aldol. Se ocorrer protonação da hidroxila do aldol, isso aqui vira um excelente grupo abandonador, vai ser eliminado na forma de água e a reação caminha no sentido da enona. Se você não tem próton no meio, empregando um ácido de Lewis, e realizando a reação a baixa temperatura e na hora de interromper, adicionar o cloreto de amônio gota a gota, né, bem devagar, e a baixa temperatura também, você consegue impedir a protonação da hidroxila do aldol, e aí o aldol é formado sem caminhar para a enona. Mas acaba que essas reações de síntese de aldol, normalmente elas são feitas mais em meio básico. Vamos olhar agora o problema da reação de adição-condensação aldólica em meio básico aquoso. Ou seja, empregando o íon hidróxido. Eu tenho aqui o composto carbonílico, com pelo menos 2 hidrogênios alfa, mais um outro composto carbonílico em meio básico, fornecendo a enona. Olhando aqui o mecanismo, né? Também eu já discuti esse mecanismo em detalhes, então aqui eu vou apenas apresentar. O íon hidróxido abstrai um próton, um hidrogênio alfa da carbonila, formando agora não um enol, mas o íon enolato, que é estabilizado por ressonância. E esse íon enolato faz o ataque no outro composto carbonilado, formando o aldol, só que agora o aldol com uma carga negativa. Bom, por que a reação não para no aldol? Né? Mesmo que você empregue, por exemplo, alguns alunos às vezes perguntam em sala se não daria para parar a reação empregando um equivalente exato de íon hidróxido. Mesmo assim, não para. Por quê? Na primeira etapa, esse íon hidróxido foi consumido quando reagiu com o próton e formou uma molécula de água. Só que quando o aldol é formado e a hidroxila do aldol está na forma de alcóxido, ou seja, esse oxigênio está negativo, isso daqui é uma base forte o suficiente para reagir com a molécula de água, formando o aldol e gerando outra molécula, outro íon hidróxido, gerando mais um íon hidróxido aqui. Esse íon hidróxido pode retirar um outro próton, o outro hidrogênio alfa, né, por um mecanismo é 1Cb, também não vou entrar em detalhes, que eu já expliquei isso na aula passada, formando o enolato do aldol e essa carga negativa aqui. Agora, forma a ligação dupla carbono-carbono e elimina outra molécula de hidróxido. Então, eu tenho a enona e o hidróxido. Ou seja, por que essa abordagem aqui não para no aldol? Por causa dessa etapa aqui. Porque o íon alcóxido ele consegue reagir com a água, ou melhor, vendo por outro lado, a água é um ácido forte o suficiente para protonar esse íon alcóxido. Uma vez que a água protona esse íon alcóxido, ela regenera o íon hidróxido, que vai abstrair o outro hidrogênio alfa e levar a reação no sentido da enona. Então, a etapa que tem que ser evitada para que a reação pare no aldol em meio básico é essa etapa aqui. Eu não posso deixar que o oxigênio negativo do aldol formado seja protonado. Bom, para a gente entender um pouco melhor esse processo, é necessário agora rever os conceitos de acidez e pKa de compostos orgânicos. Bom, a água ela tem um pKa em torno de 15, 16. Né? Esse valor vai depender do livro que você utiliza, do livro que você está usando como referência, da época que essa medição foi feita, porque as medições hoje são mais precisas do que a de antigamente. Então, mas o pKa da água gira sempre, nunca é menos de 15 ou mais de 16, fica sempre nessa faixa. Já o pKa de um álcool, né? Lembrando que esse aldol, né? Esse pedaço aqui, é um álcool, então essa hidroxila aqui é considerada uma hidroxila alcoólica. Então, essa hidroxila aqui tem um pKa de álcool, e o pKa de álcool costuma ser, em média, entre 16 e 18. Aí variando se o álcool é primário, secundário, peso molecular e outros detalhes. Bom, se a água tem um pKa em torno de 15 a 16 e um álcool tem um pKa em torno de 16 a 18, são acidez muito próximas. Então, essa reação aqui ela é perfeitamente possível.
embora o equilíbrio possa até ser deslocado mais para um sentido do que para outro, mas ela vai estar em equilíbrio, e uma vez que ocorra essa protonação aqui, vai gerar o íon hidróxido, né? E que vai reagir que pode reagir com outro hidrogênio alfa. Então, o grande detalhe para você conseguir parar a reação no aldol é o quê? Impedir essa protonação. E como é que nós podemos impedir isso? Utilizando uma base que, ao contrário do íon hidróxido, ao abstrair esse próton, gere um ácido conjugado muito mais fraco do que a água. Porque o grande problema aqui é que quando o alcóxido, no caso aqui, a água está atuando como ácido, né? É ela que está doando o próton, ácido de Bronsted, pelo conceito de Bronsted. Ela está doando o próton, né? Então a água é um ácido. O íon hidróxido é a base conjugada da água. Então, uma vez que a água doa o seu próton para o alcóxido, ela forma o íon hidróxido. Por outro lado, nessa etapa, você tem a reação contrária, né? Aqui, quando o hidróxido abstrai o próton, agora a água é o ácido conjugado do íon hidróxido. E esse ácido conjugado aqui tem um pKa de 15,16. Para você parar a reação, então, no aldol, você precisa de uma base que, quando abstrai o próton, gere um ácido conjugado muito mais fraco do que a água. Porque se o ácido conjugado for muito mais fraco do que a água, ele não vai conseguir reagir com a carga negativa do alcóxido, né, do alcóxido aqui formado no aldol. Essa reação de protonação desse oxigênio negativo não ocorre, a reação vai parar aqui, porque uma vez que o oxigênio negativo do aldol não é protonado, e você não tem mais base no meio, porque a sua base foi consumida aqui formando o ácido conjugado dela, você não tem nem outra base forte o suficiente para abstrair esse próton. E ainda que tivesse, sem isso daqui estar protonado, não abandona, porque aí você teria que abandonar o íon oxigênio -2, que é uma base fortíssima, que não é grupo abandonador nunca. Então, se você tem uma base que, ao abstrair, ao reagir com seu hidrogênio alfa, forme um ácido conjugado muito mais fraco do que a água, você impede a protonação do íon alcóxido. Então, a reação vai parar na etapa de adição. E quais são esses ácidos muito mais fracos do que a água? Bom, a amônia. A amônia tem pKa de 37, ou seja, ela é absurdamente menos ácida do que uma molécula de água. E a base conjugada dela é o íon amideto. Então, para se realizar essas reações de adição aldólica em meio básico, parando a reação no aldol, pode-se utilizar o amideto de lítio ou o amideto de sódio. No caso do amideto de lítio, ele pode ser preparado em laboratório com relativa segurança. Basta que você coloque a solução de amônia a menos 78 graus Celsius. Nesse caso aqui, você vai ter a amônia líquida, porque a amônia ferve a o ponto de ebulição da amônia é menos 33 graus. Se você coloca em menos 78 graus, ela está no estado líquido, né? Então, você tem a amônia líquida. O solvente da reação vai ser a própria amônia. E como é que se consegue essa reação, essa temperatura de menos 78? Com banho de gelo seco, porque o gelo seco sublima, né, gás carbônico sólido, e ele sublima a menos 78 graus Celsius. Então, quando você coloca um frasco contendo amônia num banho de gelo seco, a temperatura ali fica a menos 78 graus Celsius, então a amônia fica líquida. Então, você adiciona esse composto aqui, o butilítio, que é uma base muito forte, né? Essa ligação carbono-lítio, embora a gente costuma representar aqui como covalente, mas ela está no meio termo, né? Covalente e iônica, então você pode considerar também aqui o butilítio como aqui negativo e o lítio positivo, mas o fato é que essa ligação aqui é extremamente básica e reativa. Ela abstrai um próton da amônia, forma o amideto de lítio, e o ácido conjugado do butilítio aqui, que vai ser o gás butano, que vai se desprender do meio reacional. No final, você vai ter amideto de lítio. Isso aqui é complicado, mas dá para fazer em laboratório com relativa segurança. O outro amideto empregado é o amideto de sódio, que é comercial e é mais recomendável, inclusive, que se
consiga comprá-lo já pronto e próprio para usar, porque a preparação dele em laboratório já não é tão segura quanto a do amideto de lítio, que envolve você adicionar sódio metálico em amônia líquida e você vai ter um desprendimento de hidrogênio, que é um gás inflamável. Então, nesse caso aqui, não é interessante que se tente realizar essa reação em laboratório, até porque o amideto de sódio já é comercial e não é tão caro assim. Mas por que vai funcionar aquela abordagem ali? Porque quando você emprega o íon amideto para abstrair o próton alfa-carbonílico para fazer a reação de condensação aldólica, o amideto vai gerar como ácido conjugado amônia, que tem um pKa de 37, que cumpre esse requisito aqui. A amônia com seu pKa de 37 não consegue, ela não é ácido o suficiente para protonar esse oxigênio negativo do aldol. Então a reação vai parar aqui. Outras bases empregadas são essas aqui, a hexametil dicililamina, que tem um pKa de 26, que ela é preparada também dessa forma, né? A hexametildicililamina com butilítio vai dar a hexametildicililazida de lítio, né? Que é conhecido por essa sigla, LIHMDS. Também existe a hexametildicililazida de sódio e de potássio, tá? Que também pode ser empregada. Mas para enolatos, ela emprega-se melhor, emprega-se mais por funcionar melhor a hexametildicililazida de lítio, que também cumpre aquele requisito. Isso aqui é uma base que, ao retirar o hidrogênio, ao abstrair o hidrogênio alfa-carbonílico do composto carbonílico, ele vai formar a hexametildicililamina, que tem pKa 26, que também cumpre esse requisito. Não é ácido o suficiente para protonar esse oxigênio negativo do aldol. E a base, que é a mais famosa, que é a mais usada, é o chamado LDA, que é a diisopropilamina, que tem um pKa de 38, também reagindo com butilítio, formando a diisopropilamida de lítio, o chamado LDA, né? E butano. Aqui eu não coloquei, mas ela também essas reações aqui são realizadas a menos 78 graus Celsius, tá? E também tem um outro detalhe que eu vou mostrar no próximo slide, tá? Eu não coloquei aqui, mas lembra-se que a condição reacional aqui é menos 78 graus Celsius, porque o importante aqui não foi mostrar um esquema reacional completo, mas sim um conceito. Essas bases aqui se prestam a parar a reação no aldol, porque essas bases aqui, ao abstrair o hidrogênio alfa, formam ácidos conjugados muito fracos, um com pKa 26, outro com pKa 38, incapazes de protonar o oxigênio negativo que se forma na adição aldólica em meio básico. Aqui eu estou mostrando um esquema reacional, né, desse tipo de reação, empregando um amideto, mas poderia ser qualquer uma daquelas outras bases, né, o amideto de lítio, a LIHMDS, o LDA. Lembrando que essas reações normalmente são feitas em THF, que é um éter, o tetrahidrofurano, a menos 78 graus Celsius. Para a reação parar no aldol e você garantir que não haja nenhum risco de protonação aqui, essa reação precisa ser feita a baixa temperatura. E um detalhe importante, o solvente tem que ser anidro, ou seja, você tem que tratar o seu THF, o seu éter, pode ser em éter etílico também, mas a gente costuma usar mais o THF mesmo. Você precisa tratar o seu solvente para remover qualquer água que esteja nele. Por que eu não posso ter água? Porque senão vai tudo por água abaixo. Observem só, tanto o amideto de lítio quanto HMDS quanto o LDA são bases muito fortes. Então, se elas tiverem água, se no teu meio reacional tiver água, a água é até um ácido mais forte que a própria carbonila. Então, a reação que vai ocorrer primeiro vai ser a reação dessas bases com a água.
vai formar o ácido conjugado delas, e qual é a base conjugada da água? O íon hidróxido. Aí você não vai ter essa condição aqui, você vai acabar tendo essa reação aqui. Vai ter hidróxido no meio, que vai abstrair o próton, que vai atacar, que vai conseguir neutralizar essa reação, esse oxigênio negativo, e aí toda a sua estratégia vai por água abaixo. Então, não pode ter água no meio quando você emprega essas bases aqui. Íon amideto, HMDS e LDA. Então, como é que nós informamos isso no esquema reacional? Solvente anidro. Você precisa remover toda a água do seu THF. Aí a reação vai te dar como produto o aldol na forma de alcóxido, né? A reação vai parar aqui, e depois você neutraliza esse aldol na forma de alcóxido também com cloreto de amônio em água, que o cloreto de amônio vai protonar essa carga negativa aqui, vai neutralizar essa carga negativa, vai gerar amônia que vai se desprender. E como que você controla o risco de não protonar isso daqui com íon amônio? Bom, adicionando o cloreto de amônio gota a gota até você perceber que tudo foi neutralizado. Na verdade, isso aqui é um esquema geral da reação, né? Mas na prática, como é que isso é feito? Tanto faz com amideto, quanto LDA, quanto HMDS, LiHMDS. Primeiro você coloca para reagir a tua acetona com um amideto, sem a outra carbonila que você quer adicionar para fazer o aldol. E aí você dá o tempo necessário para ocorrer a enolização. Isso não é uma regra, mas normalmente os enolatos eles são coloridos. Normalmente as cetonas são incolores e os enolatos, quando são formados, são coloridos, porque por conta da conjugação aqui do enolato, começa a absorver radiação eletromagnética na região do visível. Então, você acaba percebendo uma alteração de coloração que pode ir de um amarelo claro até um amarelo muito escuro, né? Um amarelo cor assim de gema de ovo. E aí você vai perceber com essa alteração de cor que o enolato foi formado. E que o seu amideto, que aí sim não é empregado em um excesso muito grande, se utiliza um equivalente 0,1, né? Então, só depois que você tem a formação do enolato que você adiciona a sua ultracarbonila para que o enolato reaja com a, a ultracarbonila, formando o aldol na forma de alcóxido. Observando-se também a questão do pKa, né, as reações ácido-base elas tendem a caminhar no sentido de formarem os ácidos mais fracos e as bases mais fracas. Nesse caso aqui, um composto carbonílico tem um pKa em torno de 20. Uma vez que ele reage com o íon amideto, que é a base mais forte, você vai ter o aldol na forma de alcóxido, que é uma base mais fraca que o íon amideto, e a amônia com pKa 37, que é o ácido mais fraco em relação ao composto carbonílico, né? Lembrando sempre que quanto mais alto o pKa, menos ácido é a substância. E na reação de neutralização, o mesmo princípio é válido. Você tem o alcóxido, que é a base mais forte, e o íon amônio, o NH4+, que é o ácido mais forte, que tem um pKa em torno de 9 e 10. Uma vez que ocorre a neutralização, você vai ter a amônia, que é uma base mais fraca que o íon alcóxido, e você vai ter aqui o aldol neutralizado, que essa hidroxila tem um pKa próximo ao pKa dos álcools, que é em torno de 16, 18, ou seja, um ácido muito mais fraco do que o íon amônio. Então, por isso que essas reações costumam funcionar. Então, o que eu tentei mostrar nessa aula é as estratégias experimentais empregadas para quando o objetivo da sua síntese é parar no aldol e não seguir até a enona, a acetona alfa-beta insaturada. Procurei também nessas aulas complementar esse assunto que às vezes alguns livros-textos apenas apresentam esses métodos, mas não entram em detalhes o porquê que esses métodos funcionam, qual o princípio que funciona, qual o princípio
envolvido por trás deles. Então, eu tentei detalhar um pouco melhor a razão de se empregar essas estratégias e por que que elas tendem a funcionar melhor. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.